Ei, pessoal, boa noite. Agora tentando de novo. Vamos fazer a nossa live. Obrigado pelas pessoas que já entraram, obrigado pela paciência. Efeitos especiais aí, erros que aconteceram. O Eduardo estava no computador. Não dá para fazer live quando a pessoa está pelo computador, tá ok? E aí agora a gente vai começar. Vamos esperar o Eduardo entrar para eu fazer o convite a ele. Mais uma vez, obrigado pelo carinho. Os pacientes com miastenia são muito assíduos, eles participam. Essa já é a minha terceira live sobre miastenia. A primeira a gente fez com a Betânia Andrade, advogada. A segunda a gente fez com a doutora Renata Andrade, lá de Recife, que foi muito legal. Essas lives estão salvas no Instagram, no meu Instagram. Deem uma olhada, vale a pena, tá? A última live foi sobre qualidade de vida na miastenia graves, que foi com a Renata, foi bem legal, nós conversamos bastante. Eduardo entrou. Ei, Carla, obrigado pelo carinho, querido. Agora vai, agora vai. Agora sim. Grande Tá um, Eduardo, tá um pouco escuro a minha ou não? Impressão minha. tá um pouco escura. Talvez a sua lente estava suja. A Lu falou lá, agora vai. Eu participei de todas as lives. Obrigado, obrigado, pessoal, pelo carinho. Bom, deixa Deixa eu eu ver se apresentar. Eduardo, o Instagram dá 1 hora pra gente, senão a live vai cair. Aí, agora melhorou. melhorou, Muito bem, né? muito bem. A Lídia entrou ali, a Andréia, obrigado, meninas da associação, pelo apoio, pelo carinho. Pessoal, para mim é uma honra muito grande falar com o Eduardo. O Eduardo foi meu R+, ou seja, quando eu estava entrando na residência, na especialização, ele estava lá na frente já terminando. Ele fez neuromuscular, tem uma experiência muito grande no ambulatório de miastenia. Atualmente ele é uma das pessoas chefes assim que na prática de assistência diária dos pacientes com miastenia do Hospital das Clínicas da USP. Eu atuo principalmente no ambulatório de neurogenética da Universidade de São Paulo, no ambulatório de estudos do movimento. A minha experiência com miastenia vem muito do exame de eletromiografia e atualmente eu não colaboro especificamente no setor de miastenia do Hospital das Clínicas. Quem colabora lá é o Eduardo. Então, do SUS, de todos os hospitais do SUS, talvez o Eduardo seja uma pessoa que está muito ativa, sabe? Que além de trabalhar no Hospital das Clínicas, ele trabalha também na Zona Leste, não é isso, Eduardo? É isso mesmo. Obrigado aí pela apresentação, Diego. É, E obrigado aí pela live. Mas é isso mesmo, eu trabalho também lá no Santa Marcelina, né? No Santa laboratório de Marcelina, isso neuromuscular, mesmo. junto com o Pedro e com a Cristiane. Mas eu Muito bom. fico. As mecenias acabam ficando um pouco mais comigo mesmo lá. É. E tem, aproveitando, pessoal, vou dar o mérito a outros colegas que trabalham com miastenia nos serviços públicos de saúde. Olha lá, alguém botou lá, eu passo lá com o Dr. Zambon. O Dr. Zambon foi nosso professor, a Sim. pessoa que cuida do ambulatório de miastenia há vários anos, mais de 30 anos fazendo esse tipo de prática de assistência, e que a gente tem muito carinho, muito respeito, e também o pessoal do hospital da Universidade, Unifesp, né? Que é o Hospital da Escola Paulista de Medicina, onde tem o professor Acari e tem outros colegas que também têm uma experiência muito grande com miastenia. Fora de São Paulo, nos estados fora, tem outras pessoas também que realizam esse tipo de atividade, realizam esse trabalho, mas realmente o estado de São Paulo, pela maior infraestrutura, tem mais centros que cuidam de pacientes com miastenia, certo? Então, muito bem. Mas tem bastante centros, né? Assim, graças a Deus Tem, que tem aumentado. o Acho Nordeste tem que, bastante, Minas Gerais tem também. né, acho que graças a Deus hoje já está melhor do que já foi, né? Claro. E a ideia é só melhorar mais. Então, pessoal, já que eu já fiz essa apresentação para o Eduardo, eu acho muito legal a gente começar com os conceitos. Ele aí, acompanha com a Vera, é verdade, Vera é muito querida. Eu acho bom a gente começar com os conceitos que foram que as meninas pediram para a gente falar sobre miastenia graves, miastenia congênita e outras síndromes miastênicas, né? Eu acho Ah, que bom, antes de hein? tudo, Boa ideia. antes de tudo, vamos conceituar primeiro como o nervo se liga com o músculo nessa região chamada junção neuromuscular.
A gente vai dar uma explicação fisiológica agora para vocês de como o nervo se comunica com o músculo, essa estrutura chamada junção neuromuscular. Você fala um pouquinho para a gente, Eduardo, a respeito? Não, claro. Então, só terminar de agradecer aí a oportunidade, Diego, da live. Você que é o rei das lives, aí tem um Instagram super, super movimentado, tenho visto aí sempre falando, sempre ajudando aí os pacientes, sempre trazendo informação. Primeira Obrigado. vez, né, você viu, tive esse problema aí do Instagram, que eu nem sabia que não podia pelo computador. As outras lives que a gente fez pela Abrame, Foi ou YouTube, vezes, né? foi YouTube, e eu fiz um pela Facebook, pela Minha Vida também, sobre miastenia. Então, foi a primeira vez nessa plataforma, mas é legal falar fazendo diversas plataformas, né? Bom, estou falando da junção neuromuscular. É uma coisa interessante, assim, é uma sinapse, né, que a gente fala, né, que é uma conexão do nervo com o músculo, nesse caso, geralmente sinapse é nervo com nervo, mas essa é uma sinapse especializada, o nervo com o músculo, e essa conexão precisa estar funcionando muito bem para que a fibra muscular contraia a cada impulso que chega do nervo, né? E ela precisa ser muito eficaz. Por quê? Porque a fibra, você sabe, né, ela pode ser muito grande. Ela pode ser enorme, ela pode ser o tamanho do músculo, por exemplo, como o tríceps, porque o quadríceps. Então, você veja, microscopicamente falando, isso é gigantesco, não é verdade? Mas a conexão do nervo com o músculo é num lugar só. Então, ali tem que ser perfeito, tem que estar tudo funcionando perfeito para que não tenha uma falha, né? E nesse lugar onde há essa conexão que vai induzir a contração da fibra, o nervo secreta a acetilcolina tem que se ligar no receptor de acetilcolina. Mas não é uma acetilcolina, um receptor, é uma grande quantidade de acetilcolina e vários receptores. Você tem que abrir receptores o suficiente para a fibra contrair. Geralmente isso é de sobra. É tanta acetilcolina que na pessoa normal é secretada que sobra muito mais do que seria necessário. Abre tanto canal de tanto receptores que são abertos que isso é muito mais do que precisaria. Então, por exemplo, em situações com esforço repetitivo, que naturalmente cai a acetilcolina da pessoa, normalmente, só que cai, como tinha uma sobra tão grande, ainda fica muito suficiente para contrair normal. E aí que é o problema das síndromes miastênicas, né? Que não, acaba diminuindo, então muitas vezes até não há uma fraqueza sem o esforço, mas quando você faz o esforço tem uma fraqueza, ou então se tinha uma fraqueza fica ainda mais fraco. Assim, tentando resumir da forma mais simples, eu acho que são esses os principais conceitos. Assim, né? Muito bom, pessoal. Aqui eu acho que tem dois pontos, né, Eduardo? Que é, primeiro, você tem um nervo, esse nervo vai liberar uma substância que vai ativar o músculo. E aí, como o Eduardo falou, existe um fenômeno que é a liberação dessa molécula chamada acetilcolina, ela vai se encaixar num receptor, como se fosse um efeito de chave com uma fechadura. Então você tem uma chave que se encaixa exatamente naquela fechadura para aí gerar uma ação. Então notem bem, pessoal, toda a contração muscular dessa região chamada junção neuromuscular, onde o nervo se junta com o músculo, ela é dependente que a acetilcolina se ligue aos receptores que estão presentes na membrana muscular. E por que isso é importante? Porque nem todas as pessoas com miastenia vão ter o mau funcionamento dessa região da mesma maneira. A gente pode ter pacientes que vão ter um acometimento com uma inflamação que impede o adequado acoplamento da acetilcolina, como a gente pode ter, às vezes, pacientes que têm uma dificuldade de liberação dessa acetilcolina no nervo, tá certo? Então, quando a gente fala das diversas miastenias, nós utilizamos um termo para isso que são chamados síndromes miastênicas. Então, as síndromes miastênicas contêm o grupo de pacientes que apresenta fadiga por uma alteração, geralmente da ligação da acetilcolina com o receptor, produzindo essa fadiga, essa fraqueza muscular, que é mais comumente dependente do esforço. E aí, existe um ponto muito importante que a grande maioria dos casos de miastenia é denominado miastenia graves. Esse termo
grave é um termo do latim que está muito relacionado a pesado, porque geralmente a fraqueza muscular do paciente com miastenia graves, o paciente vai sentindo aquilo ficar pesado, aquilo ficar mole, aquilo ficar fraco. Mas existem outras síndromes miastênicas. Comenta um pouquinho sobre essas outras síndromes miastênicas agora, Eduardo. Não, exatamente, Diego, bem colocado. Então, assim, resumindo, né, você precisa da acetilcolina ligar a vários receptores. Se você tiver falta de receptor ou falta de acetilcolina, você vai ter uma síndrome miastênica. Os tipos de síndromes miastênicas, né? Então, você pode enxergar isso de diversas formas. Assim, pode ser o tipo de causa, né, se é uma autoimune ou não, e você pode chegar a isso aonde está o problema. Se está o problema ali no nervo terminal, no finalzinho do nervo, antes dele se conectar, que a gente chama de síndromes miastênicas pré-sinápticas, né? E então você está classificando de acordo com o local da junção onde é o problema. Então, por exemplo, um grande exemplo de síndrome miastênica pré-sináptica é a síndrome miastênica de Lambert-Eaton, né? Ou de Eaton-Lambert, tem gente que fala das duas formas. E aí você tem as síndromes miastênicas sinápticas, quando o problema está exatamente no espaço sináptico, então não é na membrana do nervo e não é na membrana da fibra muscular, é no meio, é nas sinápticas. Essas são bem mais raras. Eu penso aqui no exemplo mais comum seria intoxicação por metinol, daria uma coisa, uma síndrome miastênica sináptica, ou então alguns tipos de síndromes miastênicas congênitas. E por último, teria, né, as síndromes miastênicas pós-sinápticas, que são aquelas que o problema está na membrana do músculo. Então, geralmente relacionado, por exemplo, aos receptores, então é falta de receptor. Resumindo, as pré-sinápticas é basicamente falta de acetilcolina, as pós-sinápticas são falta de receptor, as chamadas sinápticas, elas podem ser, em geral, elas são excesso de acetilcolina, que isso também para o músculo pode levar a um problema se for uma forma muito exagerada e por muito tempo. Muito bem. E importante desse conceito, pessoal, é um conceito que a gente traz que é muito científico, né, Eduardo? É muito específico da área de quem geralmente mexe com neuromuscular. Às vezes, neurologia geral, isso passa até um pouco batido. Mas por que essa caracterização para a gente é importante, pessoal? Porque existe essa colocação de causas. Então, quando a gente olha se o problema está mais relacionado ao nervo liberar essa acetilcolina ou a esses receptores de acetilcolina no nervo, a gente faz pensar num grupo de doenças, um grupo de causas. Se a gente olha mais para o músculo, pela dificuldade da musculatura de captar acetilcolina, a gente olha mais para outras causas. O que eu quero mostrar para vocês? Que apesar do termo miasteria ele ser um termo que englobe fadiga, existem várias mesmo, entidades, condições e doenças que geram os sintomas de fadiga. Então, o que a gente está querendo separar aqui especificamente dois grandes grupos. Um, que é uma miasteria, que ela é causada porque o organismo não produziu os canais, ou não produziu as estruturas para liberar acetilcolina, ou não produziu os receptores de maneira adequada, que são as denominadas miastenias congênitas, ou seja, um defeito de fábrica, e você tem o grupo da miastenia inflamatória, essas que realmente são doenças autoimunes. Por que isso é importante, pessoal? Porque as miastenias congênitas, elas, dentro do conjunto de defeitos e dentro das mutações que podem causá-lo, nós temos diversas condições, diversos genes envolvidos. Enquanto que na miastenia graves, a miastenia autoimune inflamatória, eu tenho um subgrupo de anticorpos, ou seja, um subgrupo de estruturas que as nossas células de defesa passam a atacar. Então, essa é uma pergunta que vocês tinham trazido para a gente, que era assim, mas fala de miastenia congênita. Então, o que a gente queria colocar é que a miastenia congênita é um defeito de estruturas por mutações genéticas que levam à produção
de substâncias de maneira ou inadequada ou ineficiente, enquanto que a miastenia da forma autoimune você tem a ativação do seu sistema imunológico gerando um quadro inflamatório. Não é isso, Eduardo? Não, perfeito. Essa é outra forma de ver. Como eu tinha comentado, tinha duas Sim. formas, né? Uma é a localização de onde está o problema, e aí a outra é da causa, como você bem explicou. E aí, sendo autoimune, ou seja, com um alto anticorpo atacando as estruturas, como você disse, ou então um problema de nascença, né, genético, pode ser em qualquer desses lugares que a gente falou. Então, comenta um pouquinho sobre miastenia congênita. Eduardo tem bastante experiência em miastenia congênita. Atualmente ele estuda isso, né, Eduardo? É seu doutorado, não é? Essa é uma das coisas que eu estudo, talvez a que eu mais tenho em produção científica, né? A Comenta um miastenia pouquinho a respeito. congênita, claro. Aliás, eu acho que é a primeira vez que eu falo sobre miastenia congênita, assim, numa live ou numa entrevista, alguma coisa assim. É um assunto muito pouco abordado, né? Talvez por ser uma doença muito rara, provavelmente muito menos rara do que se imagina, porque ainda, infelizmente, é pouco diagnosticada, né? E quando diagnosticado, acaba demorando muito, né? Infelizmente, mas e também por ser muito complexo. Eu acho que esses são os motivos do pessoal pouco abordar. Quando a gente fala miastenia congênita, a gente não está falando de uma doença, a gente está falando de várias doenças. A gente acaba agrupando por questões aí práticas, né, dentro de um grupo, mas são muito diferentes entre si. E a gente justamente classifica elas do jeito que eu falei lá entre pré-sinápticas, sinápticas e pós-sinápticas. Mas mesmo assim, você tem muita diferença entre síndromes pré-sinápticas entre si e as pós-sinápticas também, ou seja, é um grupo muito diferente entre si. Então e todas elas, né, se todas elas juntas, aí são doenças raras, estima-se provavelmente 10 vezes mais raro que a miastenia graves autoimune adquirida. Então imagina cada uma dessas, né? Hoje em dia a, a, estima-se que são mais de 30 genes conhecidos, né, para dar miastenia, que quando alterados acabam levando a síndrome miastênica congênita, né, ou miastenia congênita. Então, veja, são pelo menos ali umas 30 doenças diferentes. Aqui tem alguns genes que ainda um gene só pode dar duas síndromes, então a questão realmente não é simples. Bom, mas então como é que a gente pode falar de uma forma geral, porque eu não ficar aqui explicando, né, de cada uma das Claro, 30, claro. né? O que é comum entre elas, veja só, tem casos muito leves e tem casos muito graves, mas o que é comum entre elas, com exceções, é começar muito cedo. Tá? Às vezes não é percebido muito cedo, mas começa muito cedo. Né? Então, aqueles sintomas de miastenia que a gente conhece, né, que é fraqueza fatigável, né? A gente falou aqui de junção neuromuscular, falou diversas síndromes miastênicas, a gente falou todos os tipos de síndromes miastênicas. O que é comum entre todas elas? Fatigabilidade. Fatigabilidade e flutuação. Então, é uma força que piora com o exercício e é uma força que não é todo dia igual. Isso é comum em todas as síndromes, tá? Seja autoimune ou seja congênita, seja pré-sináptica ou seja pós-sináptica. Tem uma outra exceção, mas assim, bom, a gente está falando exceção das coisas raras, então é muito, muito raro. Da miastenia congênita é um quadro fatigável, né, flutuante, que começa desde cedo. Geralmente, eu diria que mais de 80% dos casos acomete musculatura ocular, né, com ptose, alteração de movimento dos olhos, né, como é muito comum, por exemplo, na miastenia graves também, na miastenia graves autoimune. Mas também é comum você ter, às vezes, um bebê hipotônico, né? Um bebê que já é um pouquinho, né, que as mães falam, mais molinho, dificuldade para andar, dificuldade, atrasa o momento de andar, o momento de, de sentar, né? A gente chama de atraso motor, e depois quando começa a andar cai muito. Então isso tudo é meio inespecífico, várias doenças podem dar essas coisas, mas o que vai chamar a atenção para a gente pensar em uma das síndromes miastênicas congênitas é a presença de musculatura ocular, né, de alteração de musculatura ocular e também a fatigabilidade. E aqui, só fazer mais um parêntese, a flutuação na miastenia congênita ela pode ser diferente da miastenia grave autoimune.
né? A miastenia gravis autoimune, geralmente, a flutuação, aquela questão, por exemplo, mulher, é muito comum mulheres falarem que piora os sintomas na menstruação. Ou então quando pega uma infecção. Então isso é chamado de flutuação. Na miastenia congênita, isso acontece também, mas dura muito mais. Então, por exemplo, se o paciente pega uma infecção, claro, pode ser flutuação igualzinha da miastenia grave, mas às vezes a flutuação demora semanas, às vezes meses, para o paciente voltar a ser o que era antes da infecção. Por exemplo, isso na miastenia grávida adquirida é muito rápido. Então, às vezes, essa flutuação, por ela ser mais prolongada, você acaba não pegando. Então, a mãe não percebe que tem flutuação, porque demora, assim. Então, você fala, uma hora está melhor, outra hora está pior. A pessoa fala, não, porque demora tanto, né, para melhorar. Ou então, às vezes, até o médico não percebe que houve uma flutuação, né? Então, eu acho que esses são os pontos chaves da miastenia congênita. Se você quiser, a gente pode falar da mais comum. Você pode falar da que você está estudando. A mais comum, eu estou estudando praticamente todas, né? Mas eu acho que a mais comum é por deficiência de receptor, né? É um gene que chama CHRNE, né? E esse gene ele codifica o receptor do receptor de acetilcolina. Então, na chave fechadura que você deu exemplo, seria a fechadura ali na membrana do músculo, quem recebe acetilcolina. Tem um gene que codifica esse receptor, o problema está no gene, o receptor acaba tendo menos receptores para receber acetilcolina. Essa síndrome, a CHRNE, ela, por deficiência de receptor, ela é causa de 50% dos casos. Eu falei que tem mais de 30%, mas 50% dos casos é CHRNE. Tem várias outras, né? Mas geralmente essa é a mais comum na maioria dos lugares do mundo, inclusive no Brasil, porque nós temos uma mutação comum nesse gene que nós herdamos de Portugal e aqui fez o que a gente chama de efeito fundador. Ou seja, a gente começou uma população com uma mutação já. Então ela acaba ficando muito mais comum do que no resto do mundo, essa mutação no CHRNE que nós temos aqui no Brasil. Então isso favorece esse tipo de gene ser o mais comum das miastenias congênitas. Então, e como é que é essa HRNE? Ela é a síndrome mais parecida que tem das síndromes miastênicas congênitas. Na minha forma de ver, ela é a mais parecida que tem com a miastenia graves autoimune, assim, na questão dos sintomas. Sempre pega muito o olho, dificuldade de engolir, de falar, mastigar, a questão dos membros, né? Porque às vezes você tem síndrome miastênica congênita que não pega o olho, ou síndrome miastênica congênita que não pega fácil, ou mastigação. Aqui não. Aqui pega muito crânio facial, que a gente fala, né? Essa fraqueza. Pega os membros também e responde muito bem ao famoso mestinon, à peridostigmina. Né? E também pode responder aos chamados beta-agonistas, que aqui no Brasil a gente usa a efedrina e o salbutamol. Então, mas o primeiro escolha é o mestinon, né? A peridostigmina, e depois você acrescenta um beta-agonista se for necessário. Aqui nunca a gente vai usar prednisona. Né? Isso é muito importante. Eu acho que isso é a coisa mais importante da conceituação. Nós estamos utilizando esses termos técnicos que às vezes pode parecer um pouquinho difícil, pessoal, mas é justamente para vocês entenderem como o tratamento é individualizado. Depois você continua nesse raciocínio aí, que depois eu vou falar um pouquinho sobre a investigação, Eduardo. Claro. A prednisona, na miastenia graves, adquirida, autoimune, né, aquela mais comum, ela serve para diminuir a imunidade, certo? Porque a miastenia graves é uma doença autoimune. Aqui não é autoimunidade na miastenia congênita, né? Seja CHRNE, como eu falei, dei um exemplo aqui que é mais comum, seja qualquer outra miastenia congênita. Então, quando é miastenia congênita, quando é defeito genético, você não diminui a imunidade, porque o problema não é um ataque autoimune, o problema é um defeito, né? É um defeito, vamos dizer, de nascença, porque nem sempre já nasce com sintomas, mas nasceu com a programação genética de ter os sintomas, né? Ou seja, nasceu com o destino de ter a doença, né? Que o gene está com um problema, né? Está com uma mutação. Então aqui você não usa prednisona, não usa acetioprina, não usa imunoglobulina,
não usa plasmaférese, tudo aí que quem acompanha a miastenia sabe que são remédios muito, muito utilizados, vocês devem estar Sei. cansados de ouvir falar. Então aqui a gente vai ficar só no que a gente usa para melhorar os sintomas, que é o mestinon, né, como eu falei, e os beta-agonistas. Nos Estados Unidos, por exemplo, e na Europa, eles têm a diaminopiridina, que costuma ser um bom sintomático para algumas síndromes específicas de miastenia graves, mas aqui no Brasil nós não temos ainda. Né? Muito bem, pessoal. Essa conceituação que Eduardo trouxe da miastenia congênita, ela é, apesar de rara, é muito relevante que a gente tenha o conhecimento. Por quê? Porque, apesar de alguns pacientes começarem numa faixa etária bem precoce, bem durante a infância, às vezes a criança tem até dificuldade de sugar, bem na faixa etária de lactância que a gente chama, né? Mas existe um subgrupo de pacientes que às vezes têm mutações que são mais leves. A alteração genética deles é mais branda, a ponto que ele tem um funcionamento da junção neuromuscular que não é tão mal funcional, que a gente chama, né? E aí ele desenvolve o quadro por volta da adolescência e às vezes início da faixa etária adulta. Então tem casos de miastenia congênita que, apesar da maioria começar lá quando a pessoa é bebezinho, ou na primeira infância, tem casos que podem se manifestar durante a adolescência e a faixa etária adulta. E por que isso é importante, pessoal? Porque a investigação desses casos vai ser diferente. A gente vai utilizar o exame de eletroneurografia, a gente vai solicitar a dosagem dos anticorpos para ver se tem a inflamação, mas muitas vezes a gente vai precisar do teste genético. E aí, geralmente vem uma dificuldade muito grande dos pacientes, porque o teste genético é muito caro, né? E a cada dia a gente acaba descobrindo outros genes que também são causadores de miastenia congênita. Então, a relevância dessa discussão toda sobre miastenia congênita é: a investigação é longa, os pacientes podem demorar 5 a 10 anos para o diagnóstico, a média de se passar em 10 médicos para conseguir alcançar o diagnóstico. Você vai precisar fazer sua eletroneurografia, você vai precisar fazer a dosagem dos anticorpos, esses exames. Geralmente a eletroneurografia costuma vir alterada, mas o exame de sangue vai vir negativo e finalmente você vai precisar de realizar o teste genético. O tratamento, como o Eduardo falou, vai ser diferente porque você não tem ativação do sistema imunológico, logo você não vai utilizar medicações imunossupressores. Alguém botou ali, ó, tem que falar um pouquinho da DOX7, que é uma das mutações comuns, né? Relacionadas à miastenia congênita. Ela geralmente é o segundo lugar, junto com a rapsina. E fechado esse tópico de miastenia congênita, que o tratamento é diferente, como o Eduardo falou, a gente vai falar sobre a miastenia autoimune, que compõe a grande maioria dos pacientes que têm miastenia grave, né? Certo. Deixa eu só fazer um parênteses. Tudo bem, Diego? Claro. Rapidinho. Não, tá pegando esse gancho aí do nosso espectador que citou o DOC7, que né, que bate aí com o que você está falando, porque o DOC7, como eu falei, geralmente o segundo lugar, depende do lugar do país, do lugar do mundo, o segundo lugar é rapsina ou DOC7. Aqui no Brasil parece ser rapsina, mas assim, é a terceira mais comum. A DOC7, ela tem duas formas, ela pode ser da infância e pode vir do tardio, veja, que aí é o que você está falando. E quando que o início tardio, a gente vai pensar em miastenia congênita? A DOC7 ela é característica de ser síndrome de cinturas, pega pouco olho e pega mais musculatura grande, que a gente fala mais perto do tronco, assim, então é o braço mais proximal, né, e perna também mais proximal, e ela não melhora com o mestinon, geralmente. Às vezes tem casos até que pioram com o mestinon. Então o tratamento é totalmente diferente. E claro, nunca vai usar tratamento imunológico. Mas quando que então você vai pensar em miastênica congênita de início tardio? Porque quando começa na infância, sempre entra no diferencial de quem é especialista e conhece um pouco das doenças, né? Agora, quando é no início tardio, é mais complexo, é mais difícil a pessoa suspeitar de caso genético. Então, quando tem história familiar, claro, acho que fica mais óbvio que pode ser genético. E quando não responde à prednisona, num quadro clínico com anticorpo negativo. Claro, não faz sentido você pensar em quadro genético se o anticorpo é positivo. Então, existem formas autoimunes com anticorpo negativo, existem, na verdade, geralmente é autoimune mesmo que o anticorpo venha negativo,
Mas num contexto que o anticorpo está negativo e não há resposta prednisona, principalmente se tiver essa característica da DOX7, que eu diria que é a mais comum de ser desses inícios tardios, e não tem muito musculatura ocular, acho que vale a pena pensar assim em miastenia congênita, e aí tem que ir para o teste genético, como você falou, geralmente não é tão fácil. É bem complicado. Pessoal, agora então nós vamos fechamos esse tópico da miastenia congênita, que é uma coisa que os pacientes sempre pedem para a gente falar, mas nunca dá tempo, ou, enfim, são sempre poucos pacientes. Eu acho que ficou pelo menos uma noção geral. Agora a gente vai falar da miastenia graves, tá certo? E aí toda vez que a gente fala de miastenia graves, a gente já menciona logo um conceito que é o conceito de autoimunidade. O que é isso? É que o nosso próprio organismo, as nossas próprias células de defesa, entendem que uma proteína ou estrutura se assemelha a uma partícula estranha e inicia um processo de inflamação, tá certo? Essa inflamação tem a liberação de substâncias que ativam outras células e que produzem autoanticorpos, né? Os autoanticorpos, eles vão neutralizar a função daquela estrutura, tentando anulá-la. Então, por que isso é importante? Porque quando a gente fala de miastenia graves, a gente quer dizer implicitamente que nós estamos tratando de uma doença inflamatória com característica de autoimunidade. Então, uma dúvida frequente é sobre os autoanticorpos. Comenta um pouco sobre os autoanticorpos da miastenia graves, Eduardo. Claro. Aliás, eu poderia ficar aqui, não vou fazer isso, mas poderia ficar uns 10 minutos falando mal desse nome, viu? Não, falando mal do nome miastenia graves. Eu acho péssimo esse nome. Assim, não faz muito Mas sentido, é mas pegou, né? histórico. Claro, É não um dá para nome mudar, não dá histórico. para mudar. Mas então, eu falei, não vou fazer isso. Vamos falar dos anticorpos. Os anticorpos, então, né, assim, volta de, acho que acho que o ponto mais importante, não sei se você concorda comigo, acho importante frisar uma coisa: se você não tiver anticorpos detectáveis, se vier tudo negativo, não significa que você não tem miastenia. Isso é super relevante. Eu acho que esse é um ponto, gostaria de começar com ele. Então, assim, por quê? Porque existem formas de anticorpos que a gente não consegue detectar nos exames comerciais disponíveis. Então, às vezes o paciente é principalmente antirreceptor de acetilcolina e no exame vem negativo porque é um tipo específico ou uma quantidade específica que a gente não consegue detectar, certo? Então, existe mesmo a forma miastenia graves, autoimune, soro negativo, que não tem anticorpo, tá bom? Muito mais comum isso do que ser miastenia congênita, por exemplo. Aí, dos anticorpos, tem dois muito importantes. O primeiro é, de longe, né, 85% dos casos, é antirreceptor de acetilcolina, com detecção do receptor, do anticorpo antirreceptor de acetilcolina, que ele vai lá, se liga exatamente no receptor, lá de novo, naquela analogia que você fez, fechadura, na fechadura que está na membrana do músculo, certo? Então, o anticorpo ataca o receptor, aí você tem menos receptor. Ou seja, por mais que a acetilcolina esteja normal, não tem receptor suficiente para recebê-la, então acaba levando a síndrome astênica. Existem algumas questões aqui, não sei se agora a gente já aborda isso, de quando vem negativo. Ou você quer falar no segundo tópico? Seguro. Tá. O outro exame, o outro anticorpo é o anti-MuSK, né? Esse é mais difícil de fazer, né? Não está no rol da ANS, então nem todo convênio cobra. Para pagar é caríssimo, porque geralmente, não sempre, mas geralmente eles mandam para fora para fazer. Tem um ou outro laboratório que faz no Brasil, e ele é mais raro, né? Dos que são anticorpo negativo para receptores de acetilcolina, 50% mais ou menos é anti-MuSK positivo, né? Aí anti-MuSK geralmente é uma síndrome um pouco diferente também. Por exemplo, você não vê forma ocular pura com anti-MuSK, você vê forma ocular pura com anti-receptor de acetilcolina ou soro negativo. E tem uma tendência, isso não é sempre, mas tem uma tendência de ser um pouco mais grave quando for anti-MuSK, um pouco mais refratário aos remédios que a gente usa geralmente. Mas, por outro lado, responde muito bem, por exemplo, a rituximab. O MuSK é uma proteína que fica também na membrana do músculo, né? E ele que organiza a fechadura.
Ele que coloca a fechadura onde precisa estar para receber a chave, que seria Ele acetilcolina. ancora, né? Ele ancora o receptor de acetilcolina. Isso. Em última instância, acaba ancorando e deixando eles agrupados aonde eles precisam estar. É o que é importante. Então, a organização da junção neuromuscular, ela ficar perfeita, organizada, é importante para ela funcionar bem. Não só a quantidade de receptor. Então, quando você tem ataque nessa proteína MUSC, você tem uma junção desorganizada, com poucos receptores espalhados, de forma que não fica eficaz. Certo? Por exemplo, existe, né, uma forma rara de miastenia congênita, que é a mutação justamente no gene da MUSC, que funciona muito parecido, por exemplo, com o anti-MUSC autoimune. Tem um outro anticorpo, eu sei que, assim, muita gente acha que não vale a pena falar, mas é uma coisa que vai chegar nos próximos anos, né? Que é o anti-LRP4. Esse anticorpo, ele é um anticorpo de boa notícia. Quando você tem ele, significa que a miastenia é mais leve, né? Porque no começo, às vezes, ela começa leve e pode ir piorando, principalmente no primeiro ano. Mas a presença desse anticorpo, ele está relacionado com miastenia leve. Ele é 1/3 dos casos que são negativos para MUSC e acetilcolina ao mesmo tempo. Então, os que são soronegativos, 1/3 acaba sendo LRP4. A maioria desses casos são ocular puro. Esse anticorpo anti-LRP4, ele não está disponível comercialmente ainda. Se vocês quiserem fazer, não vão conseguir, mesmo que tenha dinheiro para pagar. Não tem nenhum laboratório fazendo no Brasil. Muito, muito bom isso aí, Eduardo, porque é o seguinte, pessoal, a gente pede o anticorpo antirreceptor de acetilcolina, pede o anti-MUSC, e mesmo assim a gente conseguia cobrir cerca de 80%, 85% dos casos, porque 15% a gente não tinha condição de pedir o anti-LP4. E aí o que acontecia? Como a gente não conseguia pedir, esse grupo caía como soro negativo. Até que um grupo lá fora resolveu estudar esse grupo de pacientes e achou esse anticorpo. No presente momento, a gente não tem um teste ainda disponível nos laboratórios, né? E aí os pacientes, isso gera muita frustração nos pacientes, porque eles têm a ideia de que eles precisam achar, que foi aquilo que você falou lá no início. Eles têm a ideia de que eles precisam achar um anticorpo para realmente confirmar que tem miastenia. Mas, pessoal... Mas existe triplo negativo, inclusive. Sim. E ainda assim, dentro desses, tem aqueles que você acha negativo. Que talvez a gente, no futuro, ache um outro anticorpo, né? Exatamente. Mas uma coisa que é muito importante é que o diagnóstico de miastenia graves, ele se baseia basicamente em 3 pontos. O primeiro é a clínica, tá certo? O segundo é o estudo neurofisiológico, que aí vem a eletroneuromiografia, que tem a forma convencional e tem a forma de fibra única, né? A convencional a gente fala estimulação repetitiva. E nós temos a dosagem dos anticorpos. Então, por esse motivo, pessoal, o diagnóstico ele é combinado. A gente avalia a clínica, os sintomas do paciente, avalia o exame neurofisiológico, a eletroneuromiografia, e avalia a dosagem dos anticorpos. E por que a eletroneuromiografia é importante? Então, preste atenção. Quando a gente vai avaliar a comunicação do nervo com o músculo, a gente precisa saber como que está funcionando a junção neuromuscular. O exame dos anticorpos, ele é marcador da atividade inflamatória, mas ele não é marcador literal da função. E para isso serve a eletroneuromiografia, para eu poder medir realmente como a junção neuromuscular está funcionando. E aí, o que eu faço? Eduardo tinha falado o seguinte, lá no início da live. Quando o paciente que tem miastenia vai realizar um esforço, ele precisa de uma quantidade de acetilcolina, só que quando o músculo começa a contrair, ele vai gastando aquela acetilcolina. E para cada contração, ele precisa de uma quantidade mínima para contrair. A partir do momento que ele começa a consumir aquela acetilcolina, na próxima contração, o músculo não tem acetilcolina e ele fica fraco. Então, notem bem. Em 70% dos casos, eu consigo medir essa dificuldade do músculo se contrair diante do esforço. E esse teste da eletroneuromiografia a gente chama de teste de estimulação repetitiva. Eu libero vários estímulos sobre o nervo
e vai tentar ativar o músculo, mas o músculo começa. A primeira ele vai bem, na segunda ele já não tem acetilcolina, eu consigo medir essa fadiga muscular por meio de um achado denominado decremento. Tá certo? Então note bem, pessoal. Quando eu vou fazer o exame de eletromiografia, eu tento fazer naquele músculo que está mais acometido, está mais fraco. Então, geralmente, a gente faz na face, a gente faz na região dos ombros e na região do pescoço, porque são musculaturas muito acometidas pela miastenia, principalmente quando o paciente está muito descompensado. Tá certo? O que acontece? Em 30% dos pacientes, eu não consigo medir pela eletroneuromiografia convencional essa fadiga da musculatura. E aí que vem o fato do colega que está examinando saber avaliar a questão da fadiga. Porque o que pode acontecer? Você pode ter a clínica da fadiga, você pode se sentir cansado, você pode se sentir fraco com o esforço, mas você faz a eletroneuromiografia, ela vem normal, e você faz o sangue, o anticorpo deu negativo. Esses casos, pessoal, correspondem quase a 30% dos pacientes que têm eletroneuromiografia negativa e o anticorpo negativo, quando a miastenia é uma forma leve de miastenia. E nesses casos, eu faço a avaliação da junção neuromuscular por meio da eletroneuromiografia de fibra única. Então, para mim, é uma alegria muito grande ter esse espaço, Eduardo, para falar sobre isso, porque atualmente no Brasil são poucas pessoas fazem eletroneuromiografia de fibra única. Então, existe uma saga. Conseguir. É muito difícil conseguir. No Brasil, realmente são poucos, porque o exame é muito trabalhoso, demora 1h30. 1h, 1h30. Tem paciente meu aí que sabe como o exame é chato de fazer, porque demora muito. E quando a gente coloca a agulha, a gente quer avaliar justamente a junção neuromuscular, a comunicação do nervo com o músculo. Tá certo? E aí, olha que legal. Quando eu faço a eletroneuromiografia de fibra única, eu consigo subir a minha capacidade de detectar a miastenia em cerca de 95% a 98%. E aí, mais uma vez, eu quero que você preste atenção na importância da clínica, de avaliar a fadiga bem avaliada. Porque cerca de 1 a 2% dos casos, o paciente tem fadiga, possivelmente ele tem uma miastenia, mas a eletroneuromiografia de fibra única vai vir normal, tá? É uma exceção da exceção, mas isso pode acontecer, por isso que a clínica é tão relevante. Eu gostaria de aproveitar o espaço, então se tiver alguém que vocês conheçam aí, que já tem uma fadiga, que cansa, que piora com esforço, que tem visão dupla e já fez os exames que veio tudo normal, agora você tem esse dado aí que uma coisa possível de ser feita é a eletroneuromiografia de fibra única. Exato. Eu acho que em relação ao diagnóstico é isso, né, Eduardo? Falamos dos anticorpos, que eles podem vir negativos numa minoria dos casos. A maioria é o denominado anticorpo antirreceptor de acetilcolina positivo, isso corresponde a quase 60%, 80% dos casos. Esses pacientes têm um predomínio da forma ocular, enquanto os pacientes com a forma mosca têm um predomínio mais na musculatura da garganta, língua, né, faringe, que é um predomínio que a gente chama de bulbar. E tão importante quanto isso é a gente falar um pouco sobre o tratamento. Acho que está ligado, né? Porque às vezes você usa, né, nesses casos duvidosos que você falou, que são leves, né? Você usa a resposta ao tratamento como um grande indício, né? Porque tem poucas coisas que melhoram com piridostigmina, por exemplo. Né? Então, uma resposta à anticolinesterásica, ou seja, a piridostigmina, no Brasil, o comercial que tem é o Mestinon, né? Às vezes é um excelente indício de ser miastenia, realmente, porque é difícil ter outra doença aqui, que às vezes não dá para ter certeza se melhorou ou não, então continua ainda incerto, mas muitas vezes resolve essa questão. Mas é isso, a miastenia graves leve, que é só ocular, essa às vezes dá problema para você ter certeza absoluta que é a miastenia mesmo. E é difícil você descartar e falar que não é também por outro lado, a não ser que você tenha uma evidência que seja outra doença. E só em relação a essas oculares, foi muito bom você colocar isso, porque algumas vezes, pessoal,
como a gente falou lá no início, a fadiga é muito importante da musculatura cansar. Então, o estrabismo do paciente, ou seja, ficar vesgo na forma ocular, é um sintoma muito comum. E ele tende a ter esse quadro de piora no final do dia, né? Da pálpebra às vezes ficar mais caída, da pessoa ficar mais vesga, mais estrábica, ficar com a visão dupla muito maior. Mas existem outras doenças, principalmente doenças genéticas, as denominadas miopatias mitocondriais, que a gente está vendo que podem dar quadros exatamente muito semelhantes, principalmente quando esses déficits são fixos, né? Você olha lá, o olho da pessoa está do mesmo jeito e não flutua. E aí a gente às vezes precisa lançar mão do teste genético. Então tem que ser assim, realmente o que a gente está falando aqui, não aquilo que serve para o paciente de biasteria não serve para todos, e as investigações são muito individualizadas, cada paciente é um paciente, tem uma realidade de doença e uma realidade, inclusive, de diagnóstico, né? Eu acho que a gente pode falar agora do tratamento. Você já começou falando do Mestinon, Eduardo? Sim. Eu gosto de dividir, toda vez que eu vou falar de tratamento de miastenia graves adquirida, eu gosto de dividir em três o tratamento, né? Então, você tem o tratamento sintomático, que eu faço uma analogia que como se fosse uma bengala, assim. É só um sintomático, ele não resolve o problema, é para ajudar o paciente a sentir melhor. Mas ele não está atuando na produção de anticorpos, não está diminuindo a atividade imunológica, não está diminuindo a agressão à junção neuromuscular, ele está tentando compensar o problema, certo? Então é sintomático. No Brasil, mais usado de longe é a peridoxigmina. Aí você tem o tratamento emergencial, que é o tratamento para melhorar rápido o paciente, para tirar ele da crise miastênica, para melhorar muito quando o paciente está com risco à vida e você precisa de uma melhora muito rápida. Aí você tem duas alternativas. Você tem, talvez hoje a mais utilizada, a imunoglobulina, né, a imunoglobulina endovenosa, e você tem a plasmaférese. Por quê? Porque eles atuam nos anticorpos, atuam na causa da doença com um efeito muito rápido. Geralmente ali em uma semana já começa a fazer efeito. Porque os outros medicamentos que atuam em muito mais que isso. Então o Mestinon faz efeito muito rápido, mas ele é só uma bengala, ele é só um sintomático, ele só melhora os sintomas sem atuar na causa. Você tem os emergenciais, que é a imunoglobulina, a plasmaférese, que neutralizam ou retiram os anticorpos muito rápido, então o efeito é dentro de uma semana. E aí a gente tem ainda o terceiro ponto, que são os imunossupressores, né, que são corticoides e imunossupressores. Corticoide, dependendo da dose, ele é imunossupressor, mas assim, eles colocam no mesmo grupo aí, né? E que esses são, então, realmente que vão atuar na causa. A questão deles é que você precisa usá-los com paciência. Eles demoram para fazer efeito, assim, não é tão rápido quanto a gente gostaria, infelizmente. Isso é muito importante. Às vezes a gente bota o imunossupressor, pessoal, ele vai começar a fazer efeito mesmo com 3, 6 meses, vai ser o tempo que ele vai demorar para ele realmente proteger o paciente dele ter piora do quadro ou ele ter um processo que a gente chama de a doença entrar em atividade. Às vezes tem gente que não gosta de falar, de utilizar esse termo, mas o que acontece com os pacientes com miastenia é que às vezes eles entram nessa questão da fadiga e alguns pacientes podem ter crise, né, Eduardo? Sim, sim, crise miastênica. Que seria assim, a definição de crise miastênica está evoluindo, né? Porque antes era só quando o paciente era entubado. Então, se não era entubado, não era crise respiratória miastênica. grave. Que fosse por ventilador mecânico, né? Mas hoje em dia, se o paciente está muito ruim, quase indo para o ventilador mecânico, ou se ele não está conseguindo engolir, está precisando de uma sonda, já é considerado crise miastênica. Então, uma piora tão importante a ponto de impedi-lo de se alimentar, ou uma piora tão importante a ponto de necessitar ajuda para respirar. No entanto, o tratamento emergencial com a imunoglobulina ou a plasmaférese, a gente não indica somente para crise, a gente indica também para iminência de crise. Você não vai esperar o paciente precisar disso para tratá-lo. Você vê que já está evoluindo para chegar lá, você já indica o tratamento, certo? Então,
Isso ocorre geralmente, tem alguns casos que já no começo da doença já começa com crise miastênica. Não é comum, mas comum com os anti-MUSC. Mas isso ocorre geralmente naquele paciente que tem a forma generalizada, né, que não é só ocular. Então, o caso ocular puro não faz crise miastênica, por definição. Então, os outros que não são só ocular, de forma generalizada, quando eles têm algum fator que piora muito a miastenia. Geralmente tem alguma causa, ou uma infecção, às vezes um estresse emocional muito grande, às vezes ficou sem remédio, né? Ou às vezes tomou uma medicação que piora, né? E se o paciente estiver muito mal e uma leve piora é suficiente para levar lá em crise, né? Às vezes até uma menstruação pode ser a causa. E uma coisa muito importante, pessoal, que toda vez que a gente tem pacientes que têm crises muito recorrentes, às vezes a gente utiliza estratégias de tratamento que são estratégias diferentes dessa questão básica que a gente está falando do uso dos imunossupressores. Então, nos últimos 10 anos, diversos trabalhos, diversas pesquisas mostraram, às vezes, benefício do rituximab para esse grupo de pacientes que têm formas de miastenia graves, formas graves, que têm, às vezes, atividade de doença com muitas crises, que a gente utiliza para tentar manter o paciente longe da crise e gerar uma melhora clínica. Tem outros pacientes que, às vezes, a doença só entra em remissão com o uso de imunoglobulina, às vezes com alguma frequência. Tem pacientes que, às vezes, a quantidade de recaídas é tão grande que eles precisam de utilizar a imunoglobulina de uma maneira quase preventiva. E, atualmente, foram lançadas outras medicações, entre elas o eculizumab, que talvez a gente tenha previsão de ser utilizado aí no futuro próximo. E para casos ainda refratários ao rituximab, existe a possibilidade na literatura de alguns relatos falando de tocilizumab. Então, o que eu gostaria de colocar aqui para vocês? Que o medo das pessoas é muito grande. Às vezes a gente fala de crise miastênica, pacientes falam assim, eles entram em parafuso achando que eles vão ter, mas não é isso que vai acontecer. Não são todos os pacientes que vão ter crises miastênicas. A denominada miastenia refratária é uma minoria dos casos, tá certo? Você não precisa entrar nessa questão de medo, principalmente se você está fazendo o seu tratamento de maneira adequada, porque os pacientes evoluem muito, muito diferentes mesmo. Então, o que eu queria aproveitar e deixar esse recado para vocês? A gente já está acabando o tempo da nossa live. Primeiro, não se compare, tá certo? Vocês viram como a gente falou, tem paciente que tem miastenia congênita que ele é totalmente diferente do paciente que tem miastenia grave. Alguém botou ali, não, o meu único remédio que ajudou foi salbutamol. Ok, ela tem uma miastenia congênita, o tratamento dela é esse. Não tem nada a ver com o tratamento da miastenia grave. E às vezes tem paciente que utiliza mestinon e só uma dose super baixa de prednisona por um curto período. E aí depois ele só fica utilizando uma dose muito baixa de corticoide, ou ele fica só com imunossupressor e fica bem. Não necessariamente ele vai ter crise, tá certo? E tem pacientes que, infelizmente, têm uma forma mais grave. Para os que têm forma mais grave, agora a gente tem a opção. A gente tem o rituximab, a gente tem a imunoglobulina que a gente pode utilizar periodicamente. Então, evitem utilizar a gravidade dos casos de outras pessoas como referência. A gente tem que ter como meta ficar bem, ter como meta fazer um tratamento adequado. E por isso, jamais interrompa o tratamento por conta própria. Né, Eduardo? Porque às vezes tem muito... Não. Isso é muito comum, às vezes, dos pacientes interromperem o tratamento achando que estão tomando remédio demais ou porque acham que o remédio não está resolvendo. Aí eles param e eles entram com descompensação. Né? Não, muito, muito importante essa sua mensagem. Porque, assim, uma coisa também nessa mesma linha que eu gosto de falar para os pacientes sobre crise miastênica, é que, primeiro, nem todos fazem crise miastênica. Nem todos fazem, como você falou. Depois, outra, não é o paciente que está bem controlado, não é assim, está bem controlado, está conseguindo fazer exercício até, está super bem, sem limitações, e que amanhã, de repente, vai entrar em crise. Não, o paciente ele já está mal, já vem piorando ao longo do tempo. É verdade. Aí ele começa a ter dificuldades e, de repente, vem a gota d'água que faz ele ter crise. Então, mas
Então não é assim, eu vou acordar, vou dormir bem e acordar em crise miastênica. Não é assim que acontece. Então é importante frisar essas coisas que você falou para tentar tranquilizar, porque o estresse do paciente miastênico é muito grande, porque a hora ele está bem, a hora ele está melhor, a hora ele está mal, então ele fica, meu Deus, amanhã como é que eu vou acordar? Como é que eu vou ficar? Ele fica por conta dessa flutuação. Claro, toda doença crônica estressa o paciente, óbvio, óbvio. Mas eu acho É que aqui tem um verdade. fator adicional que é de não saber como vai estar no dia seguinte. Então, às vezes, deixar essas informações bem claras, a gente diminui um pouco essa carga, né, de estresse, né? Sim, sim, esse medo. É. Outras coisas, pessoal, que eu vi perguntas assim, que é muito importante, que é, primeiro, a questão da vacinação, que alguém perguntou. Depois, outra pessoa perguntou sobre timo. Nossa, mas aí quer fazer outra live. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar agora. Vamos combinar o seguinte. Essa foi uma live de linhas gerais, que a gente falou finalmente. Aliás, faltou uma pergunta que dá para a gente explicar agora, o Eduardo. Perguntaram para falar um pouquinho sobre Ito Lambert. Vamos utilizar só esse trechinho final para falar um pouquinho de Ito Lambert? Claro, claro. Então, Lambert, posso falar? Pode, se não quiser eu falo também. Não, não, então Lambert é uma doença, o problema dela é antes, não é na pós-sináptica, na membrana pós-sináptica, na membrana pré-sináptica, né, no final do nervo terminal e na membrana, na secreção de acetilcolina. Então tem um problema no canal de cálcio, né, então entra pouco cálcio, então no fim o resultado é pouca acetilcolina liberada. Os receptores do lado da membrana do músculo estão normais, né, mas não tem acetilcolina o suficiente. A doença ela tem uma peculiaridade. A maioria dos casos, ou pelo menos 50% dos casos de síndrome de Ehlers-Danlos é paraneoplásica. O que significa isso? Que ela é uma reação a um tumor, a um câncer. Não significa que todo mundo que tem, né, eu falei 50%, mas é uma chance alta. Então sempre, sempre, sempre tem que descartar isso. Mas também, depois dos 2 anos, o que surgiu tinha que surgir. Depois dos 2 anos não costuma mais aparecer nada. Se ela não for paraneoplásica, não tiver nada relacionado a câncer, ela desculpa, se em 2 anos não apareceu nenhum câncer, porque realmente não tinha mais nada para aparecer. Ela vai muito bem com aquela medicação que eu falei, né? Que é a 3,4 diamidopiridina. amidoperidina. 3,4-diaminopiridina, o Fridipaz, é o nome comercial mais famoso, que só tem nos Estados Unidos e na Europa, e é caríssimo, fica caríssimo para a gente importar. Mesmo quem tem dinheiro, vai lá tentar na importadora, fica um preço que ninguém consegue pagar. Mas aí acaba respondendo um pouco o Mestinon também. A Lambert-Eaton é diferente de miastenia graves, é uma doença, tirando essa parte de neoplasia, né, de câncer, é uma doença um pouco melhor. A sobrevida, por exemplo, dos pacientes com Ehlers-Lambert é normal. É a mesma sobrevida da população geral. Mas a qualidade de vida acaba caindo se você não trata. Eles respondem bem ao tratamento em geral, que acaba sendo muito, muito parecido com a miastenia graves, principalmente considerando que a gente não tem a 3,4 de aminoperidina. Muito bem, pessoal. Então, com isso, a gente conseguiu fechar uma coisa que a gente chama de fenótipos, né? As características clínicas das diversas miastenias congênita, graves e de Ehlers-Lambert, tá certo? Lembrar que tem alguns casos que eu preciso utilizar estratégias de tratamento completamente diferentes, estratégias de investigação completamente diferentes, mas a investigação básica dos pacientes com miastenia, clínica, eletroneurobiografia com estimulação repetitiva, fibra única, nos casos que vem negativo, e os exames de sangue, que são as dosagens dos anticorpos. Existe um subgrupo de pacientes que esse exame vem negativo, e a gente chama de miastenia soro negativo. E existe um outro subgrupo que tem uma característica que geralmente começa na infância ou adolescência, que são os pacientes com a miastenia congênita. E por último, o Eduardo falou agora, pacientes que são um pouquinho mais velhos, que podem estar um quadro de miastenia associado a um tumor oculto, que é denominado a síndrome de Ehlers-Lambert, tá certo? Falando sobre o tratamento básico, que é com mestinon, corticoide, imunossupressores, das crises. E a live, vamos combinar semana que vem, que faltam 20 segundos, Eduardo.
Tá bom. Só para a gente falar sobre Tem vacinação. mesmo horário, né? Segunda? Mesmo horário, ótimo. Tá Vacinação, timo e qualidade de vida, exercício físico, essas coisas todas que vocês têm dúvida aí. Obrigado pelo carinho de vocês, pessoal. Então, semana que vem a gente se vê no mesmo horário.